A Starlink Informática é uma revenda e consultoria de tecnologia da informação e atuamos há 20 anos nesse mercado. Representamos os mais renomados players de tecnologia desse mercado, com soluções focadas em compliance, armazenamento e processamento de dados, alta disponibilidade, gerenciamento e segurança da informação, virtualização, backup e replicação, entre outros. Eu estou deixando o site da Starlink aqui, em eventual dúvida, para conhecer melhor alguma solução específica, ficamos inteiramente à disposição. Aqui é a nossa agenda programada do dia, começamos agora às 10 horas, na sequência vem a doutora Renata da Mota Fernandes e o Fábio Meneguin da Itachi Vantara. Só gostaria de solicitar para que todos anotem as dúvidas durante a apresentação. Vai ser aberto um período de 20 minutos ao final, onde serão esclarecidas todas as dúvidas para perguntas. E eu gostaria de pedir uma atenção especial também para que todos desativem o microfone da apresentação, para não termos ruídos. E está programado para as 12 horas o nosso encerramento. E aqui ao final eu deixo os meus contatos também, ficamos à disposição aí para bater algum papo em projetos específicos. Obrigada e bom evento para todos. Bom dia, pessoal. Sou a Renata Ciampi, eu trabalho no escritório Mota Fernandes, advogados. Trabalho já há algum tempo com tecnologia, direito digital e propriedade intelectual. E dentro dessa área a gente sempre esteve acompanhando as questões de proteção de dados pessoais, primeiro na Europa, com a diretiva de 95, e depois com o GDPR, né? E aí mais para frente, quando em 2011 começou a consulta pública para se criar uma lei nacional, a gente também tem participado disso desde o começo. E mais recentemente, devido ao destaque também da criação da lei, a gente resolveu criar um departamento específico, embaixo do Departamento de Tecnologia, especificamente voltado para a proteção de dados pessoais, né, a Data Privacy. Então, eu vou compartilhar com vocês agora na minha tela, para a gente fazer essa apresentação. Vamos lá. Bom, deixa eu só diminuir aqui. Pronto. Então, eu quero falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou começar falando um pouquinho dela para que todo mundo esteja mais ou menos na mesma página, né? Tem alguns que já sabem mais, outros que ainda estão querendo conhecer um pouco da lei. E aí eu vou tratar um pouquinho de um projeto de adequação, de como que a gente faz normalmente, para que vocês possam ter ideia de como que a gente trabalha um projeto. Para quem não começou, já começar a pensar um pouquinho. Informações gerais, vamos lá. Por que a lei surgiu, né? A lei surgiu porque já há algum tempo a nossa sociedade começou a usar os dados como uma moeda de troca. Então, para eu acessar um site, mesmo quando eu vou na farmácia, sempre pedem meu nome, CPF, né? Para fornecer os bens ou produtos, né? Então, normalmente a gente dava esses dados numa boa, e aí, com o tempo, foi percebendo que tem uma inteligência por trás desses dados, e que isso tem um valor, né? Apesar de que o acesso aos sites é gratuito, a gente sabe que tem um valor. E aí, para que veio a lei? A lei veio para proteger a privacidade, dando mais transparência e controle para o titular. Então, não é que eu não vou dar mais os meus dados, eu vou dar os meus dados. Todavia, eu vou saber por que eles estão, quais dados vão ser coletados, para que eles estão sendo coletados e quando, né, e de que forma eles vão ser eliminados. E aí eu vou ter um maior controle, porque a lei trouxe alguns direitos para os titulares, para que eles possam saber que dados você coletou, pedir eventualmente para corrigir ou para deletar. Então, eles vão ter um maior controle sobre esses dados, tá? A lei ela foi sancionada em 2018, né? E depois, com a MP, prorrogou para 2020, né? Com essa MP. Só que, agora, recentemente, né, na semana passada, veio uma nova MP, que aí prorrogou para dia 3 de maio de 2021, tá?
Aqui a gente tem uma pequena confusão, vou falar rapidamente, não entrar muito no mérito, né, que senão vai levar muito tempo, mas antes da SMP a gente já tinha um PL, que era o 1179, que também prorrogava. Prorrogava de duas formas, né, como ele foi aprovado no Senado. Ele prorrogava a maioria dos artigos para janeiro do ano que vem, e aí as penalidades apenas para agosto do ano que vem. Então ela entraria em vigor, mas as penalidades ficariam suspensas um prazo maior. Isso foi como saiu aprovado do Senado. Esse PL foi para a Câmara e agora já tem mais de 300 emendas de vários tipos e deve ser apreciado na semana que vem, tá? A gente tem essa esperança. Mas antes disso, saiu a MP 959, né, que prorrogou para o dia 3 de maio tudo para dia 3 de maio de 2021. O problema aqui é que a MP tem um trâmite também que passa pelo Congresso Nacional, né? E que também leva um tempo. Então, a gente está com isso, as duas coisas meio correndo em paralelo e mais insegurança jurídica do que nunca, né? Inclusive, nessa MP já tiveram, acho que, mais de 100 emendas também, algumas cancelando, tirando esse artigo que prorroga a LGPD, outras mudando para outras datas. Então, a gente está aguardando aí para as cenas dos próximos capítulos, mas está um pouco confuso. Em tese, a MP, se ela não for apreciada, ela perde eficácia, né? E aí continuaria dia 14 de agosto agora desse ano, salvo se o PL também for aprovado. Então, a gente está ainda meio que esperando, né? Como é que vai ficar. E aí, a quem se aplica? A quem se aplica? Qualquer pessoa física ou jurídica. Então, a pessoa natural, tá? A pessoa jurídica é a pessoa jurídica que vai ter que obedecer, mas as operações de tratamento de dados pessoais, né? Da pessoa natural. Então, se eu tenho dado da minha empresa, de outras empresas, ok. Se meu negócio é mais B2B, ok. Provavelmente, eu vou ter empregados. Aí, nesse caso, sim, a lei se aplica, porque é o tratamento dos dados pessoais, né? E se aplica a todo mundo, tá? E aí, agora, eu gostaria de falar um pouquinho de algumas definições para a gente ficar todo mundo na mesma página. Eu sei que algumas pessoas já sabem, mas vamos ter um pouquinho de paciência para a gente poder explicar um pouquinho de algumas coisas principais para quem não sabe. Dados pessoais. O que é dados pessoais? Né? É a definição mais relevante, né? É a informação relacionada a um indivíduo identificado ou identificável. Então, lógico, nome, endereço, né? São coisas que mais fácil, CPF, por exemplo. Mas, por exemplo, uma placa de carro. Se eu conseguir, de algum modo, chegar ao indivíduo, vai ser um dado pessoal. Se eu não conseguir, não vai ser. Então, por exemplo, um RG, às vezes, sozinho, eu não consigo entrar que nem eu entro na Receita Federal, fazer uma busca do CPF e achar o nome da pessoa, né? O RG é mais complicado, ele é dividido por estados, então talvez, dependendo do caso, pode ser ou não considerado um dado pessoal. Vai depender muito do business da empresa, e vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma conta bancária. Uma conta bancária solta, se eu, Renata, tenho essa conta, não me adianta de nada, não é um dado pessoal, porque eu não posso ir no banco e bater lá e falar, olha, Itaú, eu tenho essa conta, você pode me dar os dados da pessoa? Que eles não vão dar. Então, para mim, ela não seria um dado pessoal. Todavia, para o banco, é um dado pessoal, porque a conta está diretamente ligada a uma pessoa. Então, para a gente ter uma análise do que vai aplicar a LGPD, a gente precisa primeiro fazer uma análise interna do nosso business para ver quais dados eu coleto e quais podem ser considerados dados pessoais ou não, no meu caso, tá? Dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? E por que eles são diferenciados dos dados pessoais? Os sensíveis são aqueles dados que podem gerar algum tipo de discriminação, ou seja, de origem racial, convicção religiosa, opinião política, biometria, vida sexual, né? Então, tudo isso é um dado sensível. E qual é a diferença? A diferença é que a lei protege um pouco mais, tá? Então, ela é um pouco mais protetiva, tem mais restrições. Então, se você, na sua empresa, trata dados pessoais, então você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Tratamento. O que é tratamento, né? Então, a lei fala em tratar dados pessoais. O que é tratamento? Tudo, tá? A lei foi bem ampla, desde o acesso, acessei na internet, tratei. Coletei, tratei. Utilizei, avaliei, reproduzi, modifiquei, esses são mais fáceis, né? Eliminei,
também tratei. Então, é tudo. Então, se você usar algum tipo de dado na sua empresa, provavelmente está fazendo algum tipo de tratamento e, portanto, você está sujeito à aplicação da lei, tá? Aí eu queria trazer os agentes de tratamento, né? Que são aqueles que tratam o dado. Então, eu tenho o controlador, que é aquela pessoa que determina, ela que determina o que vai ser feito, que dados vão ser coletados, o que vai ser feito com esses dados, onde eles vão ser armazenados, por quanto tempo, como eu vou eliminar. É a pessoa que determina isso, ele é o controlador. O operador, por outro lado, é a pessoa que faz o tratamento em si, né? Ele pode ser a mesma pessoa, tá? O controlador pode ser ao mesmo tempo operador, ou não. Eu posso ser uma empresa que contrata, por exemplo, um terceiro que tem a base de dados, um sistema na nuvem, e ele que trata para mim os dados. Eu mando para ele e ele trata, tá? Por que é importante saber dessa diferença? Porque você vai ter que tomar alguns cuidados quando você é controlador e outros quando você é operador. Então, por exemplo, num caso em que eu sou controlador, por exemplo, dos meus funcionários, às vezes eu posso ser operador se eu for num sistema que recebe dos meus clientes informações deles. Tá? E aí isso muda um pouco, muda a responsabilidade, muda os cuidados que precisam ser tomados para cada caso. Por isso é importante você analisar na sua empresa se você é o controlador ou o operador, ou se você for ambos, em que momento você é o controlador, em que momento você é o operador, para que a gente possa traçar exatamente qual é a forma como a gente vai tratar cada um dos tratamentos feitos, tá? Aí a lei também traz a figura do encarregado, né? Que todo mundo fala, é o DPO lá do GDPR, né? O encarregado é aquela pessoa que vai ser o canal de comunicação entre os titulares, a empresa e a autoridade nacional e a empresa, tá? Então ele vai fazer essa comunicação. Muita gente pergunta, o que é melhor, interno, externo, quem que eu contrato alguém ou não, né? Na verdade, duas coisas. O texto original da lei falava que tinha que ser uma pessoa natural. Com a MP mudou, pode ser uma pessoa natural, pode ser uma pessoa jurídica. Então, criou-se a possibilidade desse serviço ser terceirizado. Como que se define isso? Durante o projeto de adequação, você vai fazer algumas análises, por exemplo, da quantidade de operações de tratamento que você tem, quantidade de dados, quantidade de requisições que vão ser feitas, para aí você determinar se você vai ter que ter alguém interno, se essa pessoa vai ser uma função nova a ser criada, ou se alguém pode acumular essa função, ou se eu posso terceirizar. Dependendo também do business da empresa, eu vou ter que ter interno ou externo. Se for só, por exemplo, dados que eu pego quando alguém vai fazer, dos visitantes, né? E isso é jogado fora a cada 3 meses, que vai reciclando, talvez eu não precise de alguém interno, posso ter alguém externo. Então, é tudo isso que tem que ser analisado. Alguns cuidados são importantes. Muita gente pergunta, precisa ser alguém de TI, precisa ser alguém de jurídico, né? O importante é que, dependendo, se o business for um business mais tecnológico, talvez seja bom ser alguém de TI. Se for mais jurídico, né, uma coisa mais do dia a dia, talvez possa ser o jurídico. O importante é que não tenha conflito de interesse entre a pessoa que vai ser o encarregado e quem faz o trabalho, porque o encarregado ele é o cara que vai fiscalizar, né? Ver se o programa de compliance de dados está adequado. Então, ele, às vezes, tem que ser uma pessoa que esteja fora, né? Para não ter esse tipo de conflito, tá? E aí, por fim, a gente tem a autoridade. O que é a autoridade? A autoridade nacional vai ser aquele órgão responsável por regular e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Na verdade, regular, porque a gente tem a lei, ela é aberta em vários pontos, e a autoridade, acho que é citada quase 40 vezes lá na lei, então tem vários pontos que vão ser regulamentados, que ainda estão em aberto, né? Por exemplo, a própria portabilidade dos dados, que a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser. Então, essa autoridade, que foi, na verdade, vetada na lei original pelo Michel Temer, por vício de constitucionalidade, depois foi trazida de volta com a MP, e que ainda não foi criada, né? Esse é o pior dos mundos. A gente está próximo da lei entrar em vigor e a gente ainda não tem autoridade, que a gente precisaria até para dar algumas diretrizes e até para regular uma série de coisas. E esse é o fundamento até de alguns projetos de lei que pedem o adiamento da LGPD, falando que, como a gente não tem uma autoridade ainda,
fica difícil saber como se adequar em diversos pontos da lei, porque a gente ainda não tem as informações necessárias, tá? Esse é um overview das principais definições da lei para a gente ficar todo mundo na mesma página. E aí a gente pergunta, mas e se ele não adequar? O que pode acontecer, né? Na verdade, a gente tem as penalidades, né, que são a advertência, publicização da infração, bloqueio, eliminação dos dados e a tal da multa, né? Tem uma multa diária ou uma multa de até 2% do faturamento da empresa ou grupo, né? Com limite de 50 milhões por infração. Todo mundo pensa que a multa é o pior dos mundos, mas a gente vê aí empresas que estão sendo multadas diariamente e continuam fazendo as coisas. Porque eu acho que o principal talvez seja o bloqueio, a eliminação dos dados. Dependendo do business da empresa, se eu tiver que bloquear o uso dos dados ou até eliminar, jogar fora a minha base, pode ser muito pior do que uma multa. Porque aí eu perco, eu paro de operar. Então é muito complicado. Eu acho que é até mais complicado que a multa. E a gente tem também, que foram vetados, mas que voltaram com a MP, foi a suspensão parcial do funcionamento dos dados, a suspensão do exercício da atividade de tratamento e da proibição total ou parcial do exercício das atividades relacionadas ao tratamento. Também em linha com aquele bloqueio ou eliminação, muito, a meu ver, muito pior até do que a multa. Imagina se o Google, que fica tomando multa atrás da outra, tivesse que jogar fora toda a base de dados dele. Né? Ele não se importa com a multa porque ele vai fazendo, ele continua gerando dinheiro, né? Então para ele, então acho que talvez esse tipo de penalidade relacionada ao próprio banco de dados, eu acredito que seja um pouquinho pior do que a própria multa, tá? E aí uma outra coisa, tem o risco reputacional também, tá? Porque que acontece? Se eu tiver um vazamento, às vezes é muito pior, pode ser até pequeno, né? Mas pode gerar um risco, um problema reputacional enorme, né? A empresa. Eu trouxe uma pesquisa aqui, 86% dos consumidores preferem a segurança em vez da conveniência, 48% dos consumidores pararam de usar os serviços de pelo menos uma empresa devido a uma violação de dados. Então imagina, você tem sua vida inteira buscando clientes, e com um vazamento você perde metade da sua base de clientes. A gente sabe como é difícil conseguir um cliente, né? Imagina você perder a metade num dia. E fora isso, 59% das empresas relataram impacto negativo ao longo do tempo, de moderado a forte, depois de uma violação. Então, você perde metade dos seus clientes e ainda, mesmo assim, vai tendo dificuldades futuras depois de uma violação. Então, é muito importante tomar esse cuidado. E o último risco que, às vezes, as pessoas não pensam é o risco contratual. O que é isso? Por exemplo, eu tenho um contrato com um fornecedor de tecnologia. E aí, eu tenho os meus clientes e eu tenho que obedecer à LGPD, portanto, cumprir com uma série de coisas, dentre elas, obedecer aos direitos, né, desses titulares. E esse meu fornecedor, ele que cuida dos dados, ele é o processador. E ele não tem nada ferramentas ou coisas, ou não está adequado para fornecer as informações que eu preciso para passar para o meu cliente. Então, eu fico meio que vendido, né? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou começar a procurar um fornecedor que esteja compliant. Por quê? Porque eu vou ter que cumprir a legislação, então eu preciso da ajuda desse meu fornecedor, que é o meu braço, então eu preciso que ele também esteja em compliance com a lei, porque se ele não estiver, eu não vou conseguir cumprir e provavelmente a penalidade vai vir para mim, né? Então, ou pelo menos a reclamação do titular virá para mim. Então, eu preciso, a partir de agora, começar a exigir, né? E também é uma tendência mundial, e a gente sabe, como aconteceu com a lei anticorrupção, né, que começou nos Estados Unidos, com a FCPA, e aí as empresas multinacionais começaram a exigir que colocasse uma cláusula nos contratos, e ninguém entendia muito bem por quê, porque era uma lei lá de fora, e aí depois, mais para frente, veio uma lei nossa, mas até aí a gente começava a colocar, por quê? Porque o meu cliente, ou minha multinacional, exigia, ela tinha força para exigir que eu colocasse no meu contrato, e aí eu tinha que colocar, né, para participar eu tinha que colocar, ela me punha uma minuta de contrato que tinha essa previsão e eu tinha que aceitar. Então, a gente acha que isso vai um pouco acontecer também no Brasil, da gente começar a ser forçado por algumas empresas a
elas vão começar a exigir que os parceiros tenham essa adequação, né? E também quem tiver essa adequação vai sair na frente, vai ser o escolhido, né? Se entre vários você for o único adequado, provavelmente você vai ser a pessoa escolhida, né? E aí, com relação ao risco contratual, também trouxe essa pesquisa da PwC, que é interessante, que mostra o Brasil é em vermelho, tá? E em roxinho ali é o global. Então, visão de que o Brasil está avançando, né? Procurando só sites legítimos, escolho o meu fornecedor de pagamentos, alguém que eu confio, tá ali na média, né? Evito clicar em anúncios, uso cartão de crédito que me fornece proteção, uso senhas diferentes, né? Analiso a política de privacidade, uma coisa que ninguém lia, agora a gente já está em mais de 20%, e reduzo a quantidade de dados que forneço, né? O Brasil está um pouquinho atrás ainda da média global, mas é uma tendência, tá? Uma tendência mundial dos clientes começarem também, até porque a gente tem notícias de vazamento dia sim, né, na mídia, alguns com risco, né? Às vezes vazam cartões de crédito e tal. Então, cada vez mais o usuário também está buscando segurança online e no geral, e está questionando também o porquê que alguns dados são pedidos. Por exemplo, você vai comprar na farmácia e ele pergunta, mas qual é o seu CPF? Você precisa me dar para você ganhar desconto, mas aí eles começam a te enviar mensagens no SMS, né, SMS com ofertas. Então, e aí a gente começa a questionar e falar, não quero, entendeu? Então é uma decisão do titular de querer ou não. Lógico que tem uma troca, né? Mas esse é o risco também que acontece se vocês não se adequarem. Não tenho certeza ainda se eu... Tem muita empresa que fala, não, Renata, eu faço muito B2B, eu não tenho dados de pessoas, não tem problema. Então, o que eu sugiro, né? Se você ainda não tem certeza. Primeiro, faça um initial assessment, né? O que é isso? Eu defino meus objetivos. O que são esses objetivos? O que eu quero ser com relação a dados pessoais? Eu quero só cumprir a lei, o básico? Ou eu quero ser um a mais, né? Ter isso no meu DNA, como algumas empresas, a gente tem visto, né? Propagandas da Apple, né? Falando, não, a privacidade está no nosso sangue, a gente quer... Então, defina, porque vai ser muito diferente se você quiser só cumprir, como se você quiser ir além. Uma vez que você definiu, você tem que entender o seu cenário atual, né? Que é um pouquinho de que dados você coleta, quais são as operações em que você trata dados, para você ter uma visão geral. Aí você identifica os principais riscos, né? E aí, com isso, tendo essa primeira visão, você consegue estabelecer um cronograma. E aí, com base nos riscos, fazer, lógico, tentar tomar providências ou implementar aquilo que é mais arriscado e fazendo as outras coisas ao longo do tempo ou não fazer. Aí a questão é... Aí vai do apetite de risco de cada uma das empresas, né? Tá? Mas se você optar por um projeto, eu vou dar um overview aqui, mais ou menos rápido, de como a gente faz, né? E que acho que todo o mercado está fazendo. A primeira coisa é fazer um mapeamento. Depois você vai fazer um diagnóstico, implementação e um treinamento. O que é o mapeamento? Quais dados e por que eu coleto esses dados? Tem dados sensíveis nessa coisa? Tem dados de menores, né, que são regulados de forma diferente? Onde, por quanto tempo eu armazeno esses dados, tá? Eu compartilho com parceiros, né? Eu mando para o exterior? Para que países eu mando, né? Há ferramentas para atender solicitações do titular, e aí você vai ter que ver se você precisa disso, né? Tenho muita solicitação, eu preciso de uma ferramenta para me ajudar. Ou não, tenho pouca, então vou fazer um Excelzinho aqui, tranquilo. Então, tudo isso você vai ver quando você faz o mapeamento. O mapeamento também é uma arrumação, eu penso como uma arrumação de casa. Então, quando eu vou fazer um seguro, eu preciso saber quantas TVs eu tenho, se eu tenho carro, se eu tenho aspirador de pó, tal. Porque se a minha casa está bagunçada, eu não consigo nem saber o que eu tenho. Então, se vazar, eu não vou nem saber, entendeu? O que vazou. Eu preciso saber exatamente o que eu tenho. Então, que tipo de dados eu coleto, onde que eu guardo, eu tenho 2 servidores, vazou o servidor 1, lá eu guardava os dados dos meus clientes. Que dados eu coleto do meu cliente? O nome e endereço. Pronto, já resolvi. Então, já sei o que eu preciso fazer, né? Se eu não sei, eu fico meio perdido. E nesse momento de, eventualmente, um vazamento, eu preciso agir muito rápido, né? Então, eu preciso já ter isso mapeado para eu poder
já tomar as providências. Tem até um caso, vocês devem ter ouvido falar, do Nubank, que teve um vazamento recente, ou uma notícia de vazamento na mídia, e logo em seguida, depois saiu dizendo que a base não era deles, né? Que era mentira, e o cara realmente apareceu e falou, não, realmente não fui eu que fiz, tal. E eu tenho uma colega que trabalha lá, e ela me falou, Renata, assim que vazou essa informação, o pessoal da crise, do comitê de crise, se fechou numa sala, começaram a testar as bases, começaram a ver se era, não era, chegaram à conclusão que realmente não era dados deles, e aí já tinham o statement pronto para soltar para a imprensa. E isso, até a gente vai falar um pouquinho, talvez, na fase de implementação, já está preparado, já ter mais ou menos engatilhado o que vai ser feito. E a primeira coisa é saber que dados você tem e onde eles estão, tá? O diagnóstico é a parte mais jurídica da questão, né? Quando eu vou aí, depois que eu mapeei todos os dados, vi aqueles que são realmente necessários, né? Me desfiz daqueles que eu não preciso, sobraram aqueles que realmente eu uso, que preciso para a minha operação, e aí eu vou definir qual é a base legal, que me autoriza a ter aqueles dados, tá? Normalmente se fala muito em consentimento. O consentimento... ok, só que a gente entende que ele é um pouco frágil, porque ele pode ser removido a qualquer tempo. Então, se o seu negócio é totalmente baseado em consentimento, se amanhã os seus clientes, por exemplo, teve um vazamento, eles tiram o consentimento, acabou, sai todo mundo e você não tem muito como continuar. Então, a gente sempre tenta achar, quando a gente faz esse diagnóstico, uma base que diferente do consentimento. Pode ter o consentimento também, mas uma base diferente que... Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu faço a biometria do meu funcionário para ele marcar o ponto, ele consente, ele está dando a biometria ali para ele, então ele consente. Mas esse consentimento ele pode ser questionado, falando, ele não tinha como não consentir, ele é seu funcionário, se ele não consentir, você manda ele embora. Então, o que a gente faz? A gente assina um contrato. Então, um contrato no qual ele me autoriza a fazer isso enquanto o contrato existir. Então, portanto, a gente tem... Mesmo que ele fale, mas eu não vou dar minha digital live, mas a gente tem um contrato de trabalho, então você precisa observar isso. E essa é uma forma da gente fugir um pouquinho do consentimento. Então, o consentimento foi aquele que o grande vilão, quando começou a discussão da lei, né? Se eu não tiver consentimento, vai acabar, nunca mais eu vou conseguir, ninguém vai dar consentimento, a gente não vai conseguir mais tratar dados. Não é isso, tá? Consentimento é apenas uma das bases legais, né? Uma das hipóteses em que eu posso tratar. Então, eu posso tratar por causa do consentimento, para cumprir uma lei ou um regulamento, para executar um contrato, para o exercício regular de um direito, para proteger a vida e diversos outros. Então, é nesse momento em que eu vou analisar cada dado que eu coleto e aí colocar qual é a base, porque a base também, gente, pode mudar no decorrer do tempo, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma base hoje, assinei um contrato de trabalho com esse funcionário, então eu tenho uma base legal, que é o contrato. Mas aí ele vai embora. Então acabou o contrato. Então, em tese, eu não teria mais base. Só que aí eu tenho uma base para guardar depois, que é cumprimento de lei ou regulamento, ou até exercício regular de direito, porque eu tenho 2 anos que ele pode entrar com uma reclamação trabalhista, e aí nesse período eu preciso ter as informações. Então eu posso guardar, e aí lá no futuro... por exemplo, passou os 2 anos, joguei o resto de coisa fora, mas eu preciso guardar algumas coisas ainda, por exemplo, relacionadas a FGTS, INSS, para fim de aposentadoria, que o prazo é muito maior. Mas aí eu vou mudando, e aí no decorrer do tempo eu vou mudando não só a base, mas também a quantidade de documentos, eventualmente eu posso ir diminuindo, por exemplo, eu posso cortar o compartilhamento, por exemplo, enquanto ele é meu funcionário, eu compartilho esses dados com o meu fornecedor, por exemplo, de benefícios, ou que fornece vale transporte, vale refeição. A partir do momento que o contrato acabou, eu não preciso mais fazer esse compartilhamento com ele. Dentro da empresa mesmo, talvez muita gente já não precise ter acesso às informações, talvez só o RH e o jurídico. E depois dos 2 anos, eu posso jogar talvez num morto que só algumas pessoas tenham acesso. E aí eu vou restringindo tanto a quantidade de documentos, como também os acessos, para que fique um pouquinho mais protegido, né? Quanto menos dados eu tenho, quanto mais protegido, menor o meu risco, tá? Essa é a ideia que vocês precisam ter. Implementação. Uma vez que eu fiz o diagnóstico, saiu o que eu preciso fazer,
principalmente do ponto de vista jurídico, né, que a gente está aqui mais falando, do ponto de vista interno, eu posso ter que criar ou revisar as minhas políticas, revisar as minutas padrão de contrato, por exemplo, de trabalho, criar a política de resposta às solicitações de titulares, isso se eu tiver, tá? Aqui são exemplos, tá, gente? Se eu tiver muitas solicitações, criar uma política de resposta a incidentes, se eu tiver um risco grande de que isso ocorra, eu tenho que designar o meu encarregado, que é obrigatório, e eu posso criar um comitê de proteção de dados, tá? Esse comitê, eu vejo ele de duas formas. Ele pode ser tanto um comitê que pode ajudar no caso de um vazamento, né? Aquelas pessoas que já vão para a salinha lá da crise quando ocorre um vazamento, que pode ser alguém do jurídico, alguém de relações, né, públicas, alguém de TI, por exemplo, né, que aí vão para a sala para definir o que vai ser feito, né? Como também esse comitê pode ser usado no que a gente chama de privacy by design, que é o quê? Hoje, quando eu vou começar a pensar num produto, eu já penso no produto pensando em privacidade. Então, eu desenho ele já pensando que dados eu vou coletar o mínimo necessário, como é que eu vou dar a segurança desses dados, por quanto tempo eu vou usar, para que eu vou usar, onde eu vou guardar. Então, eu já faço esse desenho do meu produto pensando em privacidade. Mas esse comitê, ele é opcional, tá? A lei não traz uma obrigação de criar, é só uma boa prática. E externamente, eu posso o quê? Criar ou revisar uma política de contratação de fornecedores, que é aquilo que eu falei, gente. Todo mundo sabe aqui que demora para a gente contratar alguém, às vezes as empresas têm que fazer aquelas bids, né? Contrata, chama um monte de gente, tal, demora para escolher. Quando eu escolho, vou assinar o contrato, a pessoa não quer assinar o meu contrato, por exemplo. Então, eu criar uma política que eu já tenho, já falo quais são os requisitos mínimos, eu já vou ter fornecedores que atendem ao que eu quero, e os que não atendem não vão nem entrar na disputa. Tá? A gente teve um caso recente de um cliente que ela me mandou uma cláusula falando, olha, eu mandei essa cláusula de proteção de dados para ele colocar no contrato que a gente está assinando e ele não quer, ele mudou. Ele tinha mudado de um jeito meio estranho, aí eu falei, não, vamos mudar assim, né? Aí ele falou, não, eu não quero falar porque ele era quase uma compra de base, mas ele não queria que o cliente falasse para os clientes dele, né, da base que ele estava fornecendo, que ele que tinha fornecido. Uma coisa muito estranha, né? Mas ele não quis, ele falou. E aí eu falei para o cliente, olha, é melhor não assinar, né? Ele não quer assinar. Ela falou, não, eu preciso assinar, porque agora já fiz já escolhi, já levei um tempão para escolher esse fornecedor, e agora o que eu faço? Eu não posso... Aí eu falei, ok, isso foi no começo do ano, eu falei, olha, ok, assine, agora ainda você pode, porque a lei não está em vigor, todavia tenha em mente duas coisas. Uma, que no dia 1 você tem que estar adequado, então no dia 1 você tem que cancelar esse contrato. E dois, não misture essa base que você está recebendo com a sua base original, porque você misturando, você vai contaminar a sua base, e aí quando começar o dia 1, você vai ter que jogar tudo fora. Né? Até tem gente que pergunta, mas minha base é antiga, como é que eu faço? No dia 1, todo mundo vai ter que estar adequado, tá, gente? Mas, se você tiver um legado muito grande a ser analisado, a lei traz que a autoridade vai poder dar outros prazos com relação ao legado, tá? Então, é uma coisa também que está em suspenso. E fora essa política de contratação de fornecedores, a gente também tem recomendado a revisão das minutas padrão, né, de contratos, por exemplo, com fornecedores e clientes. Com clientes, para prever, né, se você for pegar alguma informação com ele, é importante, e com fornecedores também, principalmente para você ver se ele está adequado, e mais, se ele tem políticas para, no caso de um vazamento, se ele vai atender às solicitações dos titulares a tempo, e você aí tem que fazer um back-to-back, né? Então, se você com seus clientes tem um prazo, se compromete num prazo X a informar, o prazo do fornecedor vai ter que ser X-1, X-2, né? Então, aí você vai analisar no caso a caso para que ele cumpra a tempo de que você cumpra, né? Então, esses contratos têm que ser analisados. Fora isso, é importante que os contratos sejam bem redigidos, e principalmente os de tecnologia, porque a obrigação, principalmente dos processadores, tá? O controlador contrata o processador e o operador, né? Ele vai fazer algumas coisas. Agora, ele só vai ser responsabilizado se ele descumprir a lei ou se ele descumprir o que está no contrato, tá? Então, a gente prevê que
provavelmente ele não vai descumprir a lei, né? Mas se você tiver algumas exigências além que você precise que ele cumpra, vai ter que estar no contrato, porque se ele não cumprir e não tiver no contrato, depois você for responsabilizado, você não tem como repassar essa responsabilidade para ele, tá? Por isso que os contratos têm que ser redigidos com muito cuidado. E criar treinamentos internos e programas de conscientização, né? Isso, claro, porque as empresas são feitas de pessoas, né? Não adianta a gente ter a melhor política de privacidade do mundo e aí o fulaninho cola a senha no post-it no computador, tá? Então a gente precisa conscientizar as pessoas. Eu falo muito, gosto de dar o exemplo da brigada de incêndio, né? Ninguém gosta de fazer aquele treinamento da brigada de incêndio. Mas no dia que pegar um incêndio, estiver pegando fogo mesmo, se você fez o treinamento, você sabe para onde correr, quem são as pessoas do seu grupo, quem é seu brigadista. Aí a pessoa vai lá, tá, a Renata veio? Não, a Renata não veio hoje. Ok, não, ela veio, então vamos lá procurar porque ela não está aqui. Então, é tudo isso, né? Então, você treinado, no momento em que acontecer a coisa, você sabe qual o papel de cada pessoa, qual é a responsabilidade, o que ela precisa fazer, onde ela tem que correr, por onde ela vai descer, e é mais ou menos isso. Se você tiver treinado, se acontecer um vazamento, você vai saber exatamente como lidar com ele. Aqui na fase da implementação, eu não entrei nesse mérito, mas eventualmente pode ter questões técnicas, né? Provavelmente não. Vão ter questões técnicas, provavelmente a serem endereçadas, por exemplo, melhorar a segurança, verificar, por exemplo, a gente teve um cliente que ele faz muita transferência internacional e aí ele manda as planilhas de lá para cá, então ver se, por exemplo, esse envio pode ser criptografado. Então, melhorias de segurança, porque no fim das contas, eu posso ter todos os dados do mundo. Se eles nunca vazarem, né, talvez eu não tenha tanto problema, né? O problema acaba quando vaza, né? E hoje em dia o mote não é se vai vazar, é quando vai vazar. Então, é bom proteger e a tecnologia vem ajudar a gente nisso, na parte da segurança e também na parte de poder endereçar algumas coisas. Por exemplo, políticas de a solicitação dos titulares. Se eu tiver muita solicitação, talvez eu tenha que ter um software que me ajude a fazer esse acompanhamento. Já tem softwares no mercado que fazem isso. Se, por exemplo, quase todos os meus consentimentos, eu trabalho com consentimento e todos eles são dados no meu site, eu posso colocar lá também uma ferramentinha, um robozinho, que vai mapeando cada um dos consentimentos, quando que ele foi dado, quando ele foi retirado, daí eu consigo cumprir. Porque, na verdade, quando um titular solicitar uma coisa para você, assim, que dados você tem meus? Vamos pensar que você não fez nada. Você, sei lá, não sei. Entendeu? Mas se você tiver um procedimento e souber exatamente que dados você coleta, você vai saber que da Renata, eu coletei o nome, o endereço, o CPF e o cartão de crédito. Pronto, eu sei que é isso. Ah, não, mas tinha meu tipo sanguíneo. Não tem porque eu não coleto o tipo sanguíneo, entendeu? Então, você tem que saber exatamente, e aí as ferramentas tecnológicas podem ajudar não só na segurança, como também no cumprimento de algumas solicitações e algumas previsões que a lei traz, inclusive no mapeamento, né, acho que depois o Fábio vai falar, tem ferramentas, né, como a da Itachi, que faz o mapeamento dos dados eletronicamente. Você tem que... normalmente a gente faz com entrevistas, né, mas quando a pessoa tem muitos dados, né, e tem os estruturados e não estruturados, que estão tudo misturado, às vezes uma ferramenta te ajuda a fazer num tempo... Hoje em dia a gente está com um tempo bem curto, né, para o início da vigência, se é que não vai ser prorrogada, que provavelmente vai ser, mas o prazo está cada vez menor, então uma ferramenta vai te ajudar a fazer esse mapeamento de uma forma mais rápida, tá? E aí, por fim, o treinamento e monitoramento, né, que é fazer os treinamentos com as pessoas, para que elas saibam exatamente o que elas devem fazer, o que elas não podem fazer, e também o monitoramento do próprio programa, se está sendo seguido, se eu estou respondendo às solicitações dos meus titulares, e tudo isso, né? Então, é um monitoramento constante, não é um projeto que você fala, fiz o projeto, implementei, acabou. Não, é uma coisa que tem que ser mantida. Então, depois disso, você vai ter que acompanhar um projeto para a vida, que nem hoje a gente tem as áreas de compliance de anticorrupção, a gente vai ter a área de compliance de proteção de dados, tá? E aí, eu queria falar no final aqui um pouco das boas práticas, né? Falar, Renata, eu não quero fazer nada, eu vou seguir assim e pronto, eu acho que eu não tenho dados pessoais e vamos... Tá bom.
Então, eu sugiro seguir pelo menos algumas boas práticas que são mundiais, né? Que é coletar apenas os dados necessários, né? Não inventar, se você não... Ah, não, mas talvez eu vou ter uma coisa de saúde, então eu vou já pegar o tipo sanguíneo. Não, não tem, não pega. Se um dia você precisar, você pede. Então, só pede o que você vai falar. Não, preciso realmente para minha operação desses dados. Obter sempre o consentimento quando for necessário, né? Como eu já expliquei, se der para fugir do consentimento, melhor. Mas se você precisar desse consentimento, obtenha-o da forma adequada, tá? Conforme a lei prevê. Sempre que possível, anonimize. Por quê? Se você anonimizar, que é o verbo que a lei trouxe, né? Que é eu tornar um dado anonimizado, é fazer com que, por meio dele, eu não consiga mais chegar ao indivíduo. Então, eu peguei aquela placa de carro, né? E aí eu não chego mais. Eu tenho uma base que só tem as placas de carro, então eu não consigo chegar. Ou, por exemplo, eu tenho uma base e eu tenho a idade das pessoas. Então, eu tenho só a idade. Eu não sei que a Renata tem a idade X, não vou falar aqui agora, mas X. Então, eu sei, aí eu faço aquele recorte, né? Pessoas que acessam o site têm de tanto a tantos anos, né? Mas aí eu não chego na Renata, não chego na Laís, né? Eu fico só com aquela média de idades. Isso aí, ok, porque quando o dado é anonimizado, ele sai do escopo da lei, ele não é mais um dado pessoal. Então, aí eu não preciso mais seguir as regras, tá? E, por fim, cumprir as solicitações de acesso, correção e eliminação. Cumprir as solicitações dos titulares. Por quê? Porque é isso que, eventualmente, vai te trazer a autoridade. No começo, a gente sabe que ela nem foi criada ainda, mas provavelmente quando ela for criada, ela não vai ter braço suficiente para sair fiscalizando as empresas. Então, provavelmente, eles vão focar nas empresas maiores, em assuntos que saiam na mídia, se sai um vazamento, vamos lá na empresa X, porque teve vazamento, vamos dar uma olhada, né? Então, vai ser meio que reativo, eu acho, no começo. Mas, se você receber uma solicitação de um titular e não responder, é provável que esse titular vá lá denunciar na autoridade e aí também provoque uma ida da fiscalização na sua empresa. Então, tentar sempre responder. E veja que não necessariamente você precisa cumprir o que ele pede. Vamos supor que ele peça que você elimine um dado, mas que, por exemplo, esse dado não foi obtido por consentimento, foi obtido por alguma obrigação legal. Então, você vai falar assim, olha, infelizmente não posso deletar seu dado porque eu tenho a base legal X. E aí pronto. Então, não é necessariamente que eu preciso cumprir. O que eu preciso é sempre responder, né? E se ele me pedir quais dados eu tenho que informar. Se ele pedir para corrigir, eu tenho que corrigir. E para isso eu preciso saber onde os dados estão e ter um sistema, um procedimento interno para fazer isso. Se possível, a gente recomenda que centralize as solicitações numa pessoa só ou num departamento só, para que as solicitações não fiquem perdidas por aí. E sempre, sempre cumprir, responder essas solicitações, tá? A princípio era isso. A gente vai deixar as dúvidas para o final. Eu estou à disposição para qualquer dúvida no final. Agora vamos seguir, né, com o Fábio. Obrigada, gente. Obrigado, doutora. Excelente apresentação. Sempre é um tema que a gente tem muitas dúvidas. Até eu consegui sanar algumas dúvidas. Confesso que não estava 100% alinhado com os novos parâmetros da lei. Muito bom. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Perfeito. Ok, pessoal, acho que vocês estão vendo a minha tela. Laís, se você puder só confirmar, a gente já começa aqui. Sim, eu vejo perfeitamente. Ótimo, então tá bom. Muito bem, bom dia a todos. Meu nome é Fábio Meneguin, eu sou líder de vendas da Hitachi Vantara para as nossas soluções que nós chamamos de Digital Solutions, soluções de software que tratam exatamente toda essa questão que envolve a gestão de dados na empresa, né? Então, como a doutora colocou muito bem, né? Por que a LGPD tem tomado um corpo muito grande mundialmente, né? Onde algumas localidades já instituíram a sua lei antes mesmo do Brasil, né?
Mas por que nós estamos indo nesse movimento? É porque as empresas perceberam, e não é de hoje, obviamente, já tem um movimento aí de pelo menos de 5 a 10 anos, de entender melhor o comportamento de seus consumidores, seus clientes, seus fornecedores, seus produtos, suas soluções, né? Ter uma visão 360 graus daquilo que ela vende, daquilo que ela compra, de quem consome. Tudo isso, na verdade, para maximizar, obviamente, a geração de receita, maximizar a eficiência operacional e melhorar a experiência do cliente com a marca, né? Na utilização da marca, do produto. E pelo menos nos últimos 5 anos para cá, a maioria das empresas de diversos setores, varejo, bancos, enfim, isso é bem generalizado, elas têm coletado uma quantidade enorme de dados de seus clientes para entregar posteriormente para equipes de ciências de dados, equipes de analistas, de modo a responder hipóteses de negócio, né? Então, hoje já é bem comum, né? A gente já está bem acostumado. Por exemplo, vamos fazer uma compra aí num e-commerce, você imputa o seu produto, né? Automaticamente, com base de repente nas suas visitas anteriores ou mesmo em motores analíticos embutidos dentro da plataforma, ele já começa a te dar sugestões de outros produtos, recomendações de novas vendas, né? E no fundo, como que isso é feito? É com base em dados coletados seus, de sua comunidade e de todos os consumidores daquele e-commerce, daquela marca, etc., né? Só que começou a haver um uso muito indiscriminado desses dados pessoais e existe, obviamente, a necessidade de proteção, né? E como bem colocado novamente pela doutora, por onde começamos? Começamos pelo mapeamento desses dados. Aonde estão os meus dados, né? E é aqui que eu quero mostrar brevemente para vocês como que a gente pode, através de ferramentas tecnológicas, automatizar esse processo. Porque, veja bem, né? Se você trabalha numa corporação de tamanho médio para grande, eu tenho certeza que a quantidade de dados coletados e utilizados pela sua empresa é gigantesca. Ou seja, você pode até fazer um processo de um mapeamento manual das informações num primeiro instante, mas num período de 3 a 5 meses, talvez essa foto que você tirou nesse momento já não esteja mais acurada, porque os dados, eles são vivos, eles mudam, eles evoluem, né? Então eu quero conversar aqui com vocês sobre como que a nossa plataforma de dados, chamada Lumada Data Catalog, a nossa plataforma de catálogo de dados, pode ajudar nessa tarefa de se manter compliance com a LGPD. É claro que não existe uma bala de prata quando a gente está falando assim de soluções de software para LGPD, então cada termo da lei, cada item da lei vai exigir eventualmente um software diferente. Aqui eu estou conversando com vocês exatamente como poder mapear e catalogar esses dados para uma melhor gestão, uma gestão mais eficiente futuramente, tá? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de LGPD, nesse ambiente de gestão de dados, a gente se liga rapidamente com a questão da governança de dados, né? E alguns desafios que muitos profissionais voltados à governança de dados enfrentam primeiro, onde está esse meu dado, né? Muitas vezes as equipes que precisam usar esses dados para cumprir suas tarefas, efetuar suas análises, formular suas hipóteses, responder as decisões, apoiar, na verdade, a tomar a decisão pelo board, quando eu vou ter acesso a isso que eu solicitei, né? Então, preciso da minha base de clientes que consumiu um produto XYZ nos últimos 3 meses, né? Normalmente essa solicitação é feita por analistas que encarrega isso a, de repente, engenheiros de dados, outras pessoas na corporação. Então, além de onde está esse meu dado, é quando eu vou poder ter acesso e trabalhar e se essa informação ela é confiável. Agora, não só do ponto de vista se esse meu dado é consistente, ou seja, eu estou com um dado curado de realmente quem são esses clientes, mas se eu tenho a permissão de uso de modo a não infringir nenhum aspecto da LGPD, ou seja, eu tenho a permissão de utilização desses dados, né? Então, esses são
talvez os principais desafios, óbvio que existem mais, né? Mas isso é o que normalmente a gente encontra na rua conversando com os nossos clientes. E ainda, né? Como que eu consigo dar visibilidade para essa massa de dados que hoje eu coleto através dos meus sistemas informacionais, né? Os meus sistemas transacionais, os ERPs, os CRMs, as plataformas de e-commerce. Se de repente eu coleto dados externos também de parceiros, de birôs de informação, se eu troco dados com outros parceiros, enfim. Como que eu dou visibilidade, primeiro, do que é útil, e segundo, que talvez seja até mais importante agora, sobre o aspecto da LGPD, o que é sensível, né? Como que eu faço a classificação do que eu posso publicar e para quem, né? Existe uma disciplina que tem tomado um corpo muito grande agora no que tange a tratamento de dados, que é o Data Ops, né? Como que eu crio uma série de procedimentos e métodos de modo a tornar a minha empresa uma fábrica de dados, com processos extremamente governados, de modo a garantir eficiência. E falando em eficiência, como que eu consigo descobrir e proteger de modo a evitar processos manuais, a evitar erros no processo e evitar as restrições de dados impostas pelas classificações dadas pela própria LGPD, né, do que é dado pessoal, que é dado pessoal sensível. E, principalmente, quando a gente está falando, de novo, né, corporações de médio, de grande porte, que precisam atender uma escala, como que eu tenho uma plataforma que atende essa corporação de uma maneira holística? Porque talvez você conseguir endereçar os objetivos de uma área de marketing, de uma área de compras, você talvez de uma maneira um pouco mais manual, você consiga, mas no fundo a empresa precisa ter eficiência e produtividade como um todo. Então, como que você consegue implementar uma metodologia com uma ferramenta para atender a corporação inteira, né? Bom, a Hitachi, ela costuma ajudar seus clientes com essa metodologia de DataOps, na verdade, através de softwares que ajudam a automatizar a implementação dos processos de DataOps dentro da empresa em 3 pilares, né? O primeiro pilar, mais abaixo aqui, é o DataOps para a agilidade, ou seja, como que eu consigo fazer a ingestão, ou seja, adquirir esses dados de diversas fontes distintas de uma maneira rápida e otimizada, mas aqui para o escopo da lei é como que eu consigo automatizar os meus processos de DataOps para governança. E como? Automatizando processos de descoberta, de proteção e até mesmo de preparação de dados, né? Ou seja, nessa camada chamada Data Layer, aqui, que eu estou com o meu ponteiro do mouse agora apontando, como que eu consigo ter uma capacidade para transformar os dados brutos em dados utilizáveis? Ou seja, transformar dados em informação, de modo que eles possam ser consumidos pela camada superior, que é o DataOps para Analytics, pelos cientistas de dados, pelos analistas de negócio, ou mesmo por aplicações talvez embutidas, embutido, na verdade, em aplicações que funcionam em dispositivos móveis ou em websites, enfim. Mas como que eu transformo esses dados brutos em utilizáveis, de modo a proteger a confidencialidade, fornecer os dados de maneira self-service para análise, continuar fomentando a ciência de dados e, principalmente, desenvolver um pipeline de dados para aplicações, sejam internas e externas. Então, dessa forma que a nossa plataforma Lumada Data Catalog ajuda as empresas a endereçar os princípios da LGPD. E, na verdade, o que é essa plataforma? É uma plataforma que, de novo, seja qual a fonte de dado que a sua empresa consuma, dados que a gente chama de dados de TI, que são bases de dados, dados de e-mail, dados de logs de máquinas ou de operações, dados de mídia social, enfim, qualquer fonte que a gente chama aqui de estruturada ou semi-estruturada, que são as fontes tradicionais de tecnologia da informação, ou mesmo até fontes de dados de sensores, talvez, ou de dispositivos que estejam numa ponta coletando dados de clientes, né? Então, seja qualquer a fonte de dado que você tenha, estando em ambientes on-premises ou na nuvem, por meio da nossa plataforma Lumada, e aqui, obviamente, estou falando da Lumada Data Catalog, a gente consegue fazer a ingestão desses dados, o correto tratamento,
a integração, a otimização no Data Lake, até a camada de visualização, caso seja necessário, mas a correta catalogação desse dado, para que as tuas soluções de otimização dos negócios, visão 360 do cliente, analíticos das operações, até mesmo portais de compliance para GDPR ou LGPD, motores analíticos de predição de manutenção, enfim, possam ser continuamente endereçadas, porém, obedecendo os princípios da lei. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de mapeamento de dados e principalmente catalogação, né, porque hoje em dia, de novo, né, recapitulando, as empresas querem coletar a maior quantidade possível de dados de seus clientes, de modo a conseguir analisar seu comportamento, entender seus relacionamentos, e poder até fazer recomendações de compras, enfim, isso já é lugar comum para a gente. Mas o ambiente de dados das empresas, muitas vezes, elas se assemelham àquele quartinho da bagunça, né? Eu adquiro o dado e guardo no lugar sem muita preocupação com a administração, porque eu sei que lá na frente pode ser que eu precise usar esse dado, mas é exatamente como a gente faz em casa com o quartinho da bagunça, né? Olha para aquela tralha, né? Eu acho que eu vou precisar disso aqui em algum dia, não sei exatamente quando, mas deixa eu colocar aqui nessa gaveta que tem ferramentas, que tem roupas, que tem produtos de limpeza, enfim, um dia eu posso ser que eu venha precisar desse dado, ou no caso aqui da nossa metáfora, o quartinho da bagunça. Existe um gap operacional muito grande porque a gente armazena, coleta, armazena e vai socando em repositórios que deveriam ser para centralização, gestão centralizada da informação, mas acabam não acontecendo. E aí você tem usuários de negócio precisando de dados para agilizar o seu dia a dia, ou seja, ter os dados de uma maneira self-service, de maneira mais ágil, e você tem aqui nos outros lados quem são efetivamente os administradores de dados responsáveis pela governança e pelo compliance. Mas tem um gap aqui, porque usuários de negócio, eles falam termos de negócio, eles falam em cliente, em fatura, em material, e os administradores de dados, na verdade, eles conversam em termos ou de políticas de governança, ou muitas vezes os metadados daquela informação, ou seja, campo, tabela, se é um campo numérico, ou seja, uma linguagem que normalmente não se cruza. Então, como que você consegue efetivamente diminuir esse gap operacional que existe entre usuários de negócios e administradores de dados, garantindo toda a política de governança, né? O que a gente encontra na rua, com os nossos clientes, é que, novamente, os mesmos problemas. Processos manuais, sujeitos a erros, e você não consegue sustentar aquela informação além de alguns dados básicos e críticos, né? Ou seja, aquela coisa de, será que esse dado ele é realmente utilizável? Será que ele está classificado corretamente? Meia dúzia de perguntas já acabam derrubando as teses, né? Então, existe aí um gap operacional muito grande, e a nossa plataforma, a Lumada Data Catalog, vem exatamente através de motores de inteligência artificial, diminuir esse gap. Como? Primeiro, marcação dos dados de uma maneira automática com os termos comerciais. Então, o que é a marcação do dado? Num termo técnico aqui de analytics, seria o tagging, né? Então, ou seja, eu estou fazendo a ingestão de uma tabela, por exemplo, de transação de clientes. Qual é o fim, qual a finalidade desse dado que eu estou armazenando? Que tipo de dado tem ali? Quais são os campos, né? Tem cliente, tem CPF, tem dado bancário, tem transação, ou seja, eu começar a marcar, criar etiquetas mesmo dessas informações com alta precisão e principalmente numa escala que atenda a corporação toda, porque hoje a gente sabe que a gente não tem mais gigabytes de dados armazenados, a gente já está caminhando para os petabytes, né? Então, como que eu consigo ter uma ferramenta empresarial de catálogo de dados de modo a evitar os processos manuais, utilizando todo o poder da inteligência artificial? E é aqui que a nossa ferramenta vem endereçar essa tratativa, né? De modo a você continuar endereçando seus projetos de self-service, data preparation ou data utilization,
conseguir classificar os dados sensíveis dentro da sua empresa, aplicar as políticas de governança nos seus dados, conseguir até colocar em place os projetos de migração de data warehouses, por exemplo, para data lakes, que são estruturas mais modernas de armazenamento de dados, e até a racionalização de dados, que, ou seja, para quem que eu posso entregar o dado, quando e como, né? Que é um item que as empresas costumam, principalmente as equipes de governança, costumam se preocupar bastante, né? Bom, como que o Lumada Data Catalog faz isso? Primeiro, passo número 1, bem alinhado com o que a doutora explicou do ponto de vista técnico da lei. Eu faço um inventário e começo a entender o perfil desses meus dados, né? Obviamente que a ferramenta faz isso de maneira automática, você já começa a apontar as fontes de dados que ela precisa consumir e ela já começa a fazer de uma maneira escalar, seja na nuvem ou on-premises, todo o inventário e o perfil desses dados. E depois ela começa a marcar, por meio da nossa tecnologia de inteligência artificial, a marcar esses dados. Só que não é somente a ferramenta que faz essa marcação. Obviamente que os usuários de negócio e os administradores de dados, eles têm, através da ferramenta, possibilidades de corrigir eventuais falhas que o motor analítico, o motor de inteligência artificial do Lumada possa classificar, porque como a inteligência humana, a inteligência artificial leva um tempo para aprender em sua totalidade aquilo que ela está lidando. Então, talvez a primeira marcação ali do momento T0 do teu projeto não vai ser aquela marcação mais acurada possível. Mas se você conseguir, de uma maneira colaborativa e pegando um gancho aí com a transformação digital, né, de uma maneira crowdsourced, ou seja, todo mundo colaborando nos repositórios, você consegue melhorar essa curadoria, aumentando a acurácia com que essas informações são marcadas, né? Então, o sistema ele começa a aprender com a utilização, com a contínua utilização dos dados, né? De modo que você, de novo, né, entregue o Self-Service Analytics, o Self-Service Data Preparation, o Data Utilization, porque esse foi um movimento que ganhou uma escala há um tempo atrás e que não deve ser perdido. Tem muito usuário de negócio que precisa continuar fazendo suas análises de dados sem depender tanto da TI, de modo a ter mais agilidade, né? Então, isso precisa continuar sendo fomentado, mas mantendo dados sensíveis, dados seguros, racionáveis e até passíveis em serem migrados, né? Ou seja, você adotar vários casos de uso com operabilidade aberta. Aqui, um pouco mais um technique, né? A nossa plataforma, uma vez que consegue ler essas fontes de informação, ela começa a criar impressões digitais, que são basicamente características únicas de todas as informações, de modo a fazer essa distinção de fato, né? Senão você vai ter poucos itens de classificação e marcação, e aí vai acabar não te ajudando em nada. Mas a nossa plataforma, à medida que ela vai lendo os dados, ela vai entendendo a impressão digital desses dados e vai criando as classificações e os tagueamentos, as marcações, de maneira iterativa, ou seja, ela vai fazendo isso várias e várias vezes. Obviamente, com o apoio dos administradores e dos usuários de negócio marcando e reforçando o que a ferramenta está fazendo de correto e o que ela está fazendo que poderia ser melhorado, novamente, como um analista humano, a inteligência artificial acaba aprendendo e acaba se tornando melhor. Então, você começa a melhorar a eficiência do sistema, né? Para que você possa compartilhar o conhecimento dos dados, ou seja, nas empresas, o que acontece muito são comportamentos tribais, né? Ou seja, a área de vendas normalmente costuma acessar e até mesmo ser dona de um conjunto de dados X, a área de marketing de um conjunto de dados Y. E essas colaborações, ou seja, essas trocas de informações, elas acabam não acontecendo da maneira que a gente gostaria. Então, existe sim um comportamento tribal. Mas, se você consegue colocar uma ferramenta de classificação, tagueamento e catalogação desses dados, de modo que todo mundo possa colaborar, o aumento do conhecimento de que tipo de informação tenho dentro da minha empresa, ele aumenta. Exemplo, por exemplo, poderiam ser informações de sistemas de supply chain, de sistemas de logística, onde, de repente, uma área de vendas precisa começar a ter mais conhecimento para contribuir com a sua previsão
de vendas naquele semestre, naquele trimestre, ou mesmo marketing conseguir fazer uma previsão melhor das suas campanhas e o impacto que isso pode gerar dentro da logística. Tudo isso garantindo que, se houver dados pessoais ali armazenados, eles sejam protegidos de acordo com as políticas de segurança da companhia. Tá? Se todo esse processo de utilização de dados, né, de analytics que a gente fala, fosse em pizza, na verdade, o processo de produção desses dados e consumo desses dados seguiriam exatamente a mesma receita, né? Ou seja, eu tenho aqui um problema de negócio, eu preciso montar minha pizza, eu preciso responder uma hipótese de um gestor meu. E para isso eu preciso de dados, né? Qual é a receita que eu vou precisar usar? Ou seja, qual é o glossário de negócios que eu preciso? Eu preciso de dados de vendas, de clientes, de produtos, de clima, o que eu preciso? Ou seja, qual a receita que eu vou precisar? E aí, dentro do meu catálogo, eu começo a pegar meus ingredientes. Onde eles estão? Como eu posso utilizar? Está acessível ou não está acessível? Para aí sim botar a minha pizza, ou seja, os meus dados, para produção. Ou seja, eu vou assar minha pizza por meio de integração de dados, né? Por último, servindo. De repente, para usuários de negócio consumir essa pizza já pronta, ou mesmo fazer uma combinação de pizza com outros itens, enfim, refrigerante, suco, bebida, ou de repente fazer um merge de pizzas de sabores diferentes, de modo a suprir a minha organização. Então, se a gente pudesse colocar o processo analítico, o processo Data Ops, como um processo de fabricação de pizza, a gente segue exatamente os mesmos processos, né? E como trazer a integração para tudo isso? Com a nossa plataforma Lumada Data Services, né? Aqui hoje eu conversei com vocês muito sobre as duas primeiras partes, né? Onde eu encontro a minha informação e catalogo a minha informação de forma a fornecer as receitas e os ingredientes, mas a Hitachi pode estar ajudando também na parte da integração e dos relatórios para consumo. Ok, pessoal? Basicamente, de uma maneira bem geral, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Deixa eu interromper aqui compartilhamento da minha tela. É claro que eu estou à disposição, de repente, para a gente conversar e entrar no Techniquez mais profundo em outros momentos, mas, de novo, né? LGPD vai exigir realmente um nível de preparação e de adequação muito grande por parte das companhias, e a tecnologia vem aqui exatamente para ajudar a automatizar esses processos. Se as empresas escolherem as ferramentas corretas, elas vão conseguir sair do outro lado de uma maneira mais barata e menos sacrificante, principalmente para os colaboradores que vão estar no meio desse fogo cruzado, né? Alaís, eu passo a bola para você. Queria agradecer o tempo de todos e até a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Perfeito. Obrigada, Fábio. Obrigada, doutora, pela ótima apresentação. Foram esclarecedoras. Agora é o momento reservado para as dúvidas. Eu gostaria que vocês aí abrissem os microfones para fazer os questionamentos, trazer aí alguns pontos, dúvidas que talvez tenham sido geradas até dentro do negócio de vocês. Então é isso, fiquem à vontade para perguntar. Pessoal, eu lancei aqui, não sei se todos estão vendo, um questionário bem rápido, só para a gente poder entender que área dentro da empresa vocês trabalham, para a gente ter uma noção de como foi nosso público, né? Então, se vocês puderem responder a pequena pesquisa, agradeço bastante. Legal. A título de curiosidade, temos um misto aí de jurídico e TI, com algumas pessoas de vendas ou marketing também. Eu diria que está bem dividido entre jurídico e TI. Jurídico está ganhando com 40% do público trabalhando na área jurídica. Gente, eu vi ali, tem uma pergunta para mim, né? Que é como aplicar para profissionais liberais e MEI. Então,
daí vale a mesma, né? Então, a pessoa física ou jurídica que tratar dados. Então, sendo uma MEI, você é uma pessoa jurídica. Sendo um profissional liberal, você é uma pessoa física, mas que usa aqueles dados, né? E as exclusões são para uso pessoal, né? Alguma para estudo. Então, no caso de você usar para fins comerciais, ou seja, dos seus clientes, para captar novos clientes, esses usos são os usos profissionais, né? Então, aí sim você teria que observar a legislação, sim, nos dois casos, tanto como profissional liberal como MEI. Não sei se respondeu a questão a isso. Vamos perguntar. Aproveitem, pessoal. Tem aí a doutora Renata com conhecimento gigante para ajudar vocês aí nessa transição. Vitor, até gostaria de fazer um comentário. Vitor, obrigada aí pela presença. Vitor Frange, traga-nos aí algum questionamento. Eu sei que o segmento que vocês atuam tem bastante questões, né? Como você mesmo mencionou, LGPD nasceu para o seu segmento. Traga-nos suas dores. Qual o segmento, só por curiosidade? Call Center. Ah, tá bom, certeza. Ó, tem mais uma réplica aí, doutora, da pergunta. E como podemos usar ferramentas sendo MEI? O volume de dados é pequeno em relação a outros de grande porte. Sendo liberal, preciso contratar um DPO? Então, essa é uma dúvida, né? Acho que uma parte da pergunta talvez seja mais técnica para o Fábio, com relação, acho que, ao uso da própria ferramenta, né? Com relação a ser pequena, as pequenas empresas a gente tem feito mais na unha mesmo, né? De sentar, olhar, quando entra os dados, eu tenho um site, então lá ele tem um formulário, então entra dado por ali. Eu tenho um call center, então quando a pessoa liga, entra dado por ali. Eu tenho visitas de clientes, ele me traz o cartão, o antigo cartão, né, de visitas, é físico, eu cadastro isso, entra por ali o dado também. Então, é mapear as entradas dos dados, né, para ir depois seguir. Então, por exemplo, você como profissional liberal, conheceu um cliente, recebeu um cartão, né, ou alguém te ligou, você fez as anotações, jogou no Excel, ou próprio no Outlook, onde você guarda a sua agenda, ali você já tem aqueles dados. São só esses dados? Não, quando ele vai me pagar, eu tenho um sisteminha, eu tenho no Excel também tenho as contas bancárias, tal. Então, é tentar ver se você tem tudo no mesmo lugar. Se um cliente te ligar hoje e te perguntar que dados você tem meus, você consegue responder essa questão? Essa é a dúvida. Aí você sabendo onde estão os dados, todos estando juntos, fica mais fácil para você conseguir responder. Então, se o volume é muito pequeno, dá para fazer na mão. E aí a outra pergunta sua é, sendo um profissional liberal, preciso contratar um DPO? A princípio, não. Né? Você mesmo pode ser o DPO, não sei como é que... Essa é uma das dúvidas que quem vai solucionar vai ser a autoridade, tá? Porque a gente acha que eles devem soltar algum tipo de regulamentação dizendo que pequenas e médias empresas talvez não precisem do DPO, a gente ainda não sabe. Na Europa também tem umas limitações, assim, mas a gente acredita também que não vai precisar um DPO para todas as empresas, mas aí isso vai ser ainda determinado pela autoridade. A princípio, toda autoridade vai precisar mesmo. Não tem um volume de dados, não tem. A princípio, todo mundo tem que ter. Em princípio, era todos os controladores, e aí a lei, quando foi para a MP, teve uma troca lá e começou a incluir também os operadores em alguns casos, mas que não ficou claro, criou meio uma confusão. Então, a princípio, todos os controladores precisam ter um DPO. Agora, se ele vai ser você mesmo, né? Se você for uma única pessoa, você é um profissional liberal, a princípio, você vai ser o próprio DPO, né? Então, você que vai ter que gerenciar isso, né? Agora, não tem um volume de dados, não tem. A gente acha que vai vir alguma resolução no sentido de que empresas pequenas e médias não vão precisar, mas ainda temos que aguardar a autoridade, tá? Ainda não sabemos disso. Mas eu mantenho vocês informados. Do ponto de vista de ferramentas de tecnologia,
A própria Hitachi disponibiliza algumas ferramentas, principalmente para pequenas empresas, né? Que são ferramentas comunitárias, que a gente chama, né? Obviamente, o uso é um pouco mais limitado, não atenderia, por exemplo, necessidades de empresas de grande porte, mas MEIs e empresas de poucos funcionários, né? Pequenas empresas, microempresas, poderiam usar ferramentas como, por exemplo, o Pentaho Community Edition, tá? Que é uma ferramenta muito boa para integração de dados e é gratuita, totalmente gratuita. E aí perguntaram se teremos próximas lives. Sim, teremos próximas lives. É um tema que realmente ele traz bastante discussão. Provavelmente no próximo mês já organizaremos uma próxima. E aí até nos surgiram, eu gostaria de me aprofundar nesse assunto específico ou em alguma questão mais voltada ao seu negócio. Nos tragam também essas sugestões. Aliás, se puderem contribuir, escreverem no chat o que vocês gostariam de ver numa próxima live, a gente já pode abordar esse conteúdo. Aqui é para mim, como implantar e manter o processo de cuidado dos dados é uma coisa contínua, tá? Quase um programa, é um programa de compliance, no qual eu preciso, depois de fazer o mapeamento, fazer fazer o diagnóstico, tomar as medidas, né, implementar as questões, sejam técnicas, sejam jurídicas, e endereçar tudo, manter um monitoramento, que nem eu falei. Então, regularmente fazer uma nova verificação dos dados, ver se não está coletando além do que poderia, verificar os processos internos, se as reclamações estão sendo, ou solicitações estão sendo respondidas. Então, aí você fazer treinamentos, se tiver uma equipe, né, ou tentar se atualizar, fazer uma busca por novas leis que tragam novas obrigações, ou até resoluções que a gente sabe que vão surgir agora com a autoridade. Então, fazer esse acompanhamento. Então, é uma coisa meio que ativa, você vai fazendo, né? Aqui, mapeamento e continuidade ativos de dados da corporação. Acho que foi ele acrescentou ao questionamento anterior aí. Exatamente, você tem que ir acompanhando e manter uma coisa ativa. Não adianta você fazer tudo agora e aí deixar largar a mão, porque daqui a pouco você vai ter que fazer de novo. Eu sei que o trabalho agora é um pouco mais difícil de levar tudo, né? Mas uma vez que você tenha feito, aí a manutenção é um pouco mais simples. Legal. É o tema aí do próximo, né? Obrigada, Ettore, pela sugestão. Aí não sei se é mais técnico, tem muita empresa pequena e média, assim, é muita gente, só que a gente sabe que eles têm uma restrição de recursos, né, mas também tem menos. É que depende, às vezes tem as startups que têm muitos dados, né, então precisam tomar cuidado, mas a gente trabalha com startups também, a gente ajuda, direciona, e mesmo os pequenos a gente tenta atender, porque é uma coisa que todo mundo vai ter que fazer. Aí, com relação a ferramentas para pequenos, aí o Fábio já falou, né? Que tem algumas que aí depois, talvez no próximo, ele possa explicar um pouquinho melhor. A gente vai enviar, eu vou enviar da minha parte, a palestra que eu fiz, a apresentação, vou mandar a gente tem o contato de vocês pela inscrição, a gente vai mandar para todo mundo, a minha apresentação vou disponibilizar, né? E nela tem o meu e-mail para vocês. Tá bom? Exatamente. Mais dúvidas?
acho que se finalizou os questionamentos, nós podemos encerrar, então. Perfeito. Hoje ainda, encerrando aqui, nós já enviaremos os documentos por e-mail aí para todos que estavam cadastrados. Se por um acaso vocês entraram pelo link direto e não realizaram a inscrição, eu peço que nos deixe só o e-mail, senão nós não vamos conseguir acessar vocês, tá? Obrigada, Davi, pela presença. Ficamos muito felizes. Ficamos felizes. Uma última aí. Quem pode ser de PO? Depende. Cada empresa está fazendo de um jeito. A maioria está escolhendo alguém do jurídico ou alguém de TI, mas pode ser também alguém de compliance. O que a gente pede é que talvez não seja interessante ser alguém da alta administração, porque pode ter um conflito, né? Da mesma forma que no compliance anticorrupção. Mas qualquer um, a MP quis trazer algumas diretrizes para a escolha, mas no fim esse artigo caiu, então a princípio pode ser qualquer pessoa. Acho que é isso, né? Não tem mais nada. Acho que é isso. Então, muito obrigada a todas pela presença, pela disponibilidade aí em dedicar o tempo em busca de mais informações. Obrigada, doutora Renata, pelo conhecimento trago, pelo Fábio também, pela apresentação riquíssima também de Lumada. E vamos manter contatos, nos acione aí para ajudá-los a trilhar esse caminho aí da LGPD. É um caminho longo, a fase de implantação ela não é tão rápida, então não se animem tanto com essa prorrogação, porque encarem como vocês tenham ganhado mais tempo aí para realizar a adequação de fato, né? Então, vamos aproveitar esse tempo para mergulhar dentro dos arquivos, estrutura da empresa, para fazer esse mapeamento o mais rápido possível. Conte conosco, tá? Eu também agradeço o convite e estou à disposição. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite, obrigado ao tempo de todos. Um forte abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.